dando continuidade, nós paramos aqui no princípio da exclusividade, certo? Então, previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelece que a Lua não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de créditos nos termos da lei. Orçamento bruto. Previsto pelo artigo 6º da Lei 4.320 de 64, obriga a registrar em si receitas e despesas na Lua, pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Legalidade. Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. A Constituição Federal de 1988, no artigo 37, estabelece os princípios explícitos da administração pública, dentre os quais o da legalidade, e no seu artigo 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O Plano Plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias e 3. Os orçamentos anuais. Publicidade. Princípio básico da atividade da administração pública no regime democrático. Está previsto no caput do artigo 37 da Carta Magna de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos poderes a execução de suas despesas. Transparência. Aplica-se também ao orçamento público pelas disposições contidas no artigo 48, 48A e 49 da LRF, que determinam ao governo, por exemplo, divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Não vinculação, não afetação da receita de impostos. O inciso 4 do artigo 167 da Constituição de 1988 veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal em verbos. Artigo 167 são vedados. 4. A vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159, 1, A e B e 2, para a prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. São exemplos de ressalvas estabelecidas pela própria Constituição
as relacionadas à repartição do produto da arrecadação dos impostos aos fundos de participação dos estados, FPE, e fundos de participação dos municípios, FPM, fundos de desenvolvimento das regiões Norte, FNO, Nordeste, FNE e Centro-Oeste, FCO, bem como a destinação de recursos para as áreas de saúde e educação, além do oferecimento de garantias às operações de créditos por antecipação de receitas. Ressalva-se que há diversas receitas que são excetuadas as regras constitucionais e que não foram citadas neste capítulo. Receita orçamentária. Conceito. O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicação de recursos em determinado período. A matéria pertinente à receita vem disciplinada no artigo 3º, conjugado com o artigo 57 e no artigo 35 da Lei 4.320 de 1964. Artigo 3º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, serão classificadas como receita orçamentária sobre as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não prevista no orçamento. Artigo 35. Pertence ao exercício financeiro. 1. As receitas nele arrecadadas. 2. Deixa eu fechar aqui esse antivírus. As despesas nele legalmente empenhadas. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita poderá ser efetiva ou não efetiva. A. Receita orçamentária efetiva, aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram procedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. B. Receita orçamentária não efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidade de recurso financeiro para o erário, ou ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito, chama-se pública apenas as receitas orçamentárias. Ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos. Receitas públicas em sentido amplo. Ingressos extraordinários representam entradas compensatórias. Receitas orçamentárias. Receitas públicas em sentido estrito representam disponibilidade de recursos. Ingressos orçamentários. Ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram a lei orçamentária anual. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraordinários e extra-orçamentários, em geral, não têm reflexo no patrimônio líquido da entidade.
são exemplos de ingressos extra-orçamentários: os depósitos em calção, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, aro, a emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Receitas orçamentárias são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição, instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público e visa de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na LOA. Neste contexto, embora haja a obrigatoriedade de que a LOA registre a previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o artigo 57 da Lei nº 4.320 de 1960, classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto operações de crédito por antecipação de receita, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Classificação da receita orçamentária. A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios: A. Natureza, B. Fonte, destinação de recursos e C. Indicador de resultado primário. O detalhamento das classificações orçamentárias da Receita no âmbito da União é normatizado por meio de portaria da Secretaria de Orçamento Federal, SOF, órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG. Observação: a doutrina classifica as receitas públicas quanto à procedência em originárias e derivadas. Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada. Portanto, não é utilizada como classificador oficial da receita pelo poder público. Receitas públicas originárias, segundo a doutrina, seriam aquelas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública. Resultariam principalmente de renda do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado, receita de aluguel, de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários. Já as receitas públicas derivadas, segundo a doutrina, seria a receita obtida pelo órgão público por meio da soberania estatal, decorreriam de imposição constitucional ou legal e, por isso, auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as contribuições especiais.